Você já parou para pensar que existem perguntas que a humanidade talvez nunca consiga responder? Não importa o quanto a ciência avance, não importa quantas gerações se passem, há mistérios que parecem escapar aos nossos instrumentos, à nossa lógica e até à nossa própria imaginação. Será que, de fato, o ser humano jamais terá acesso a certos conhecimentos? Ou será que simplesmente ainda não chegamos ao momento certo, como se estivéssemos aguardando a chave certa para abrir uma porta ainda invisível? Desde os primeiros passos do homem sobre a Terra, sentimos essa inquietação. Ao redor de fogueiras, os nossos ancestrais teceram mitos para explicar o trovão, inventaram lendas para entender a morte e criaram deuses para dar sentido ao universo. Com o passar dos séculos, substituímos deuses por ideias. Deram-se início às filosofias, que deram lugar às religiões e às teorias científicas. Em cada salto de conhecimento, avançamos no que podíamos tocar, medir e repetir. Mas, mesmo assim, há fronteiras que não cedem. Existem perguntas que continuam nos instigando, como se quisessem revelar um segredo guardado há eras. O que há além do universo observável? A luz de galáxias distantes leva bilhões de anos para chegar até nós, revelando apenas uma fração do cosmos. Será que existem regiões onde as leis da física são diferentes ou dimensões além das três que conhecemos? Podem haver mundos e realidades paralelas ocultas, esperando ser descobertos, se é que algum dia serão. E a vida após a morte? Culturas descrevem reinos de luz, sombras ou reencarnação. A ciência estuda experiências de quase-morte e visões de túneis luminosos, mas a pergunta persiste. A consciência se extingue com a morte? Ou existem níveis de existência além da nossa compreensão biológica? Cada relato abre portas e dúvidas. Existe um propósito maior? Buscamos padrões na natureza, das conchas às galáxias. Somos poeira estelar sem destino ou parte de um quebra-cabeça cósmico. Alguns veem uma força inteligente, outros um acaso regido por leis matemáticas. Seríamos um plano, um experimento ou apenas um acaso sortudo? A pergunta ecoa. Talvez a resposta para essas questões esteja além da nossa vida, ou até além de toda a nossa civilização. Pode ser que precisemos evoluir não apenas tecnologicamente, mas também espiritualmente, isto é, desenvolver um grau de consciência que ainda não alcançamos. Pense em como, há apenas alguns séculos, sequer imaginávamos poder viajar pelos céus em aviões. Hoje, discutimos missões a Marte. De igual forma, um dia poderemos ter instrumentos capazes de sondar a consciência pura, decifrar o que há depois da morte e enxergar universos paralelos. Mas para isso, será preciso paciência, curiosidade e humildade. Reconhecer que, por maior que seja nosso conhecimento, ainda somos aprendizes diante da vastidão do desconhecido. No fim das contas, talvez o verdadeiro valor esteja na busca, não na resposta em si. Questionar é a essência do ser humano. É a faísca que nos impulsiona a explorar, criar e transcender limites. Cada enigma que nos desafia nos convida a olhar para além de nós mesmos, a conectar ciência, filosofia e espiritualidade em uma só grande aventura. E, enquanto não descobrirmos todas as respostas, continuaremos fascinados pela imensidão do mistério, celebrando o próprio ato de perguntar como a maior prova de nossa capacidade de sonhar. Imagine tentar explicar a internet a alguém da Idade Média. Você falaria em redes invisíveis, compartilhamento instantâneo de imagens, mensagens que atravessam continentes em frações de segundo e, por mais que se esforce, essa pessoa não teria como encaixar tais ideias num repertório mental, formado apenas por castelos, cavalos e escrita à pena. Agora, pergunte-se, será que estamos num ponto parecido com relação a certos mistérios do universo?
E se existissem verdades tão profundas que nosso cérebro, do jeito que é hoje, simplesmente não consegue processar? Há quem diga que a consciência humana ainda está em fase infantil. Filósofos antigos, místicos do Oriente e pensadores contemporâneos sugerem que precisamos passar por um salto evolutivo, biológico, espiritual ou mesmo tecnológico, antes de acessar níveis de conhecimento verdadeiramente transformadores. Pense nos nossos sentidos. Só vemos uma faixa estreita de luz, ouvimos uma pequena parte das vibrações ao nosso redor, tocamos, cheiramos e degustamos de forma limitada. E se houver dimensões inteiras, realidades paralelas, frequências de pensamento ou esferas de energia simplesmente fora do nosso alcance atual? No campo científico, já falamos em neuroplasticidade, a incrível capacidade do cérebro de se reorganizar diante de novos estímulos. Se pudéssemos treinar nossos neurônios, ou quem sabe adicionar chips inteligentes, talvez expandíssemos nosso espectro de percepção. Imagine um dia captar campos energéticos sutis ao nosso redor. Visualizar pensamentos como cores no ar, ou até baixar diretamente um curso avançado de física quântica dentro da própria mente. Parece ficção científica? Talvez hoje seja, mas a cada década damos um passo em direção a isso. Do ponto de vista espiritual, tradições milenares falam de chakras, meridianos e centros de energia que, quando desbloqueados, liberam potenciais latentes da consciência. Yoga, meditação profunda, mantras e até uso controlado de plantas sagradas têm sido explorados para abrir a mente a estados expandidos. Os relatos falam de visões de universos interligados, de compreensão instantânea de padrões cósmicos e de um senso de união com tudo o que existe. Seria isso um indício de uma nova etapa evolutiva? Na linha da tecnologia, vivemos sob a influência da inteligência artificial, realidade virtual e interfaces computacionais. Já imaginou entrar num mundo digital tão real que seu cérebro não distinguisse virtual de real? Ou transferir memórias e aprendizagens diretamente para seu córtex? Cientistas e futuristas acreditam que, num futuro não tão distante, poderemos atualizar a nós mesmos como se fôssemos aplicativos, instalando habilidades, idiomas e até sentimentos que hoje não experimentamos. Mas como toda grande mudança, haverá desafios. Se apenas alguns de nós atingirem essa consciência cósmica, como lidar com a desigualdade de acesso? Será que o ser humano está pronto para tanta responsabilidade? Poderíamos descobrir segredos que abalam nossa ética, colocam em xeque religiões ou até nos tornam vulneráveis a manipulações mentais. Talvez então sejamos como crianças fechadas numa sala de aula, cercadas de conhecimento, mas sem maturidade para lidar com todos os conteúdos de uma vez. Por outro lado, o processo de evolução não precisa ser apocalíptico. Ele pode passar por educação emocional, fortalecimento da empatia e cultivo do autoconhecimento. A chave pode estar na conexão entre mente, espírito e universo, respeitando tanto as leis da ciência quanto o mistério sagrado que envolve a existência. Cada prática de respiração consciente, cada leitura profunda, cada experiência transcendental pode ser um degrau nessa escada. No fim, a grande questão não é só quando ou como evoluiremos, mas por que queremos isso. Será para dominar a realidade, conquistar novos poderes, ou para compreender com humildade o lugar que ocupamos no cosmos? Talvez o verdadeiro salto de consciência venha quando entendermos que o maior mistério não está apenas lá fora, mas dentro de nós mesmos. E ao abrir essa porta interna, todo o universo pode se revelar de novas formas, fazendo valer a pena cada passo nessa jornada de evolução contínua.
Você já teve a sensação de que, por mais que busquemos respostas, existe algo, como uma cortina invisível, que insiste em permanecer fechada? Há quem acredite que o universo funciona segundo um plano cósmico. Cada descoberta, cada ideia, só se manifesta quando a humanidade estiver pronta para lidar com ela. Será que, de fato, existe um relógio secreto regulando o momento certo de revelar certos saberes? Desde as primeiras civilizações, fomos embalados por profecias e vaticínios sobre uma época de grande iluminação. Os maias falavam de ciclos cósmicos que terminariam com o amanhecer de uma nova era. Os antigos egípcios, por meio de hieróglifos, deixaram pistas sobre transformações profundas. Os sábios dos Vedas, na Índia, escreveram sobre o Kali Yuga e o consequente renascimento da sabedoria. Em cada canto do planeta, borbulhavam histórias de um futuro em que o véu entre o humano e o divino se rasgaria. A pergunta que ecoa através dos séculos é: esse momento já está próximo ou ainda ficará escondido por muito mais tempo? Imagine que a verdade seja um grande quebra-cabeça cósmico e recebemos apenas uma peça de cada vez. Às vezes, essa peça parece tão pequena que chega a nos frustrar. Podemos conhecer o átomo e sondar planetas distantes, mas continuamos sem entender por que estamos aqui ou o que existe além do fim da vida. E se há milênios tivéssemos alcançado partes desse mistério, como sugere a lenda da Biblioteca de Alexandria, que teria abrigado séculos de saberes hoje perdidos? Quem sabe parte desse conhecimento foi intencionalmente escondido ou destruído para que não víssemos a totalidade de uma só vez. A ideia de guardiões do conhecimento não é nova. Em muitas tradições, existem ordens secretas, mosteiros escondidos e sábios, remetidos a montanhas inalcançáveis, cujo dever seria preservar ensinamentos avançados até que chegasse a hora de partilhar com o mundo. Esses guardiões, reais ou simbólicos, seriam responsáveis por calibrar o ritmo da evolução humana, liberando fragmentos de conhecimento em sincronia com a capacidade de assimilação coletiva. E o que dizer da sincronicidade? Carl Gustav Jung apresentou esse conceito para descrever coincidências significativas, acontecimentos sem relação de causa e efeito, mas que parecem se encaixar perfeitamente, como se o universo falasse diretamente conosco no momento exato. Você já reparou como, às vezes, está pensando em uma ideia e logo em seguida vê um artigo sobre o mesmo tema? Ou encontra uma pessoa certa no instante em que precisa de ajuda? Esses sinais poderiam ser indícios de que há um mecanismo interno, talvez invisível, que alinha eventos para nos guiar até as pistas que precisamos, no tempo certo. Mas então, cabe uma reflexão. Por que não conseguimos puxar essa cortina de vez? Uma resposta possível é que ainda caminhamos numa escada evolutiva e cada degrau exige um novo nível de responsabilidade. Revelar todos os segredos de uma só vez poderia gerar caos. Poderíamos dominar forças que não soubéssemos controlar, pôr em risco o equilíbrio social ou até desafiar limites éticos jamais testados. Talvez, ao recebermos apenas um pedaço de cada vez, sejamos estimulados a crescer internamente, desenvolvendo sensibilidade, empatia e sabedoria para usar o que aprendemos de forma justa e equilibrada. Enquanto isso, nosso papel pode ser o de buscar com humildade e paciência. Cada pergunta não respondida, cada mistério que persiste é convite para explorarmos não só o mundo externo, mas também o universo interior. Afinal, se existe mesmo um momento certo para desvelar cada segredo, talvez sejamos nós, com humanidade, os responsáveis por tornar esse instante possível, conectando coração, mente e espírito, e preparando o terreno para que um dia a cortina finalmente se abra completamente.
Você já parou para pensar que, por mais que avancemos, pode haver degraus de conhecimento que jamais alcancemos com o nosso cérebro atual? Assim como um mapa, por mais preciso que seja, nunca sentirá o relevo que descreve. Talvez nós, seres humanos, tenhamos limitações intransponíveis, barreiras naturais na forma como processamos e integramos informações. A física quântica abriu fissuras na nossa visão tradicional do mundo. Descobrimos partículas que existem em superposição, habitando dois lugares ao mesmo tempo. Fenômenos de entrelaçamento quântico que desafiam o conceito de distância. E até hipóteses de universos paralelos surgindo em cada decisão que tomamos. Nosso cérebro, moldado por milhões de anos de evolução para perceber um mundo sólido e previsível, parece incapaz de abraçar, sem estranhamento, essas realidades elásticas. Será que nossa mente linear, acostumada a causa e efeito, jamais digerirá completamente esses enigmas? Para complicar ainda mais, há quem proponha que o verdadeiro entendimento só seja acessível lá fora, numa dimensão que escaparia aos nossos sentidos físicos. Em muitas tradições espirituais, fala-se de planos sutis de existência, onde a consciência se desprende das amarras do corpo e navega livremente entre camadas de realidade. Se isso for verdade, talvez muitas respostas estejam à espera de quem se atrever a atravessar o limiar da morte. Não como um fim, mas como um portal para um conhecimento mais vasto. Será que fatos fundamentais, como a origem do tempo ou o propósito da vida, só se revelarão nesse outro estado de ser? Outro ponto fascinante é a ideia de que algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas. No livro dos mistérios da existência, certas páginas teriam sido deixadas em branco, convites para a humildade, lembretes de que a busca pode ser mais valiosa do que a conquista. Aceitar que há perguntas sem resposta é, na verdade, um sinal de sabedoria. Entendemos que somos parte de algo maior e que a natureza brinca de esconde-esconde conosco, oferecendo pistas suficientes para motivar a investigação, mas jamais revelando tudo de uma só vez. Porém, será que precisamos, de fato, saber tudo para viver com plenitude? Talvez o mistério seja exatamente o tempero que dá sabor à jornada. Imagine um filme que termina antes da cena final. Ficamos curiosos, refletimos sobre possibilidades, discutimos teorias com amigos. O desconhecido atua como um campo fértil para a imaginação e a criação. Instiga o avanço da ciência, da filosofia e da arte. Se soubéssemos cada detalhe de antemão, perderíamos a motivação para explorar, inventar e sonhar. Então, como lidar com essas limitações? A resposta pode estar em 3 caminhos que se complementam. Primeiro, cultivar a curiosidade com humildade. Reconhecer que há limites ao nosso alcance, mas não desistir de vazá-los gradualmente. Segundo, desenvolver práticas que expandam nossa percepção, seja por meio da arte, da meditação, do diálogo com culturas diversas ou mesmo experimentos controlados de realidade virtual. E terceiro, aceitar que a incerteza faz parte da condição humana. Viver com o mistério nos torna mais resilientes, criativos e conectados uns aos outros. Em última análise, apreciar o enigma pode ser tão importante quanto resolvê-lo. Se a verdade completa estiver realmente fora do nosso alcance, cabe a nós transformar esses nãos em estímulos de descoberta e não em barreiras definitivas. Não saber tudo nos mantém em movimento, como navegantes ajustando constantemente as velas ao vento incerto do universo. E, enquanto a cortina do desconhecido não se ergue por completo, seguimos fascinados, explorando cada fragmento de realidade que nos é permitido tocar,
conscientes de que talvez o maior mistério esteja em aceitar que a busca, e não a resposta final, é o grande tesouro da existência. No fim das contas, talvez a verdadeira beleza esteja mesmo no caminho, na curiosidade que nos leva a questionar, no entusiasmo que surge a cada nova descoberta e na sensação de mistério que faz o coração pulsar mais forte. Se já tivéssemos todas as respostas, a vida perderia aquele brilho especial. O desconhecido nos desafia, nos inspira a criar novas ideias, a explorar territórios ainda não mapeados e a sonhar com possibilidades que sequer imaginávamos. Imagine um grande quebra-cabeça cósmico, cujo desenho final está escondido dentro de uma caixa opaca. Cada peça que conseguimos encaixar nos revela apenas um fragmento da imagem completa. Mas é justamente essa busca incessante que alimenta nossa imaginação. A cada passo, a cada pergunta formulada, a cada dúvida transformada em aprendizado, crescemos como indivíduos e como coletividade. Mesmo sem saber se o desenho final realmente existe, seguimos colhendo novas peças, conectando-as com empolgação e, por que não, fascínio. E você já se pegou acordando com uma ideia na cabeça, querendo pesquisar, conversar ou escrever sobre algum enigma que tira seu sono? Compartilhe nos comentários qual teoria ou mistério mais te intriga. A origem do universo, a natureza da consciência, a existência de vida em outros planetas ou até os segredos do nosso próprio corpo. Quando unimos nossas curiosidades, abrimos portas para debates ricos, criamos novas conexões e, quem sabe, ajudamos uns aos outros a enxergar ângulos antes despercebidos. Quem sabe um dia todas as peças se encaixem e nos revelem o quadro completo. Ou talvez o universo realmente prefira manter seus segredos guardados, como um artista que releva sua obra apenas para poucos privilegiados. Mas quer você acredite numa resposta final ou veja o mistério como parte essencial da experiência, o que importa é permanecer curioso e engajado. Se este vídeo acendeu alguma faísca de reflexão em você, deixe seu like e compartilhe com amigos que também amam essas questões profundas. Inscreva-se para não perder os próximos conteúdos, cheios de provocações e ideias para expandir sua mente. Obrigado por chegar até aqui. Lembre-se sempre, a jornada com suas surpresas e descobertas pode valer muito mais do que qualquer destino predefinido.